Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição especial do Boas Novas Brasil Retrospectiva 2015. Hoje vamos revisitar os fatos que marcaram o Brasil e o mundo ao longo dos meses de outubro, novembro e, mais recentemente, as primeiras semanas de dezembro. O 10º mês do ano teve perdas para a arte brasileira. Em outubro, o país se despediu de Luiz Carlos Miele e Ioná Magalhães. Acidentes, tragédias naturais e atentados terroristas chocaram o mundo. É o que você revê a partir de agora. Em outubro, um atirador disparou em um Umpqua Community College, uma faculdade comunitária no estado de Oregon, nos Estados Unidos. A faculdade, que fica a 9,7 quilômetros da cidade de Rosersburg, foi fechada. A polícia foi ao local, houve troca de tiros e o suspeito morreu. Segundo o jornal do New York Times, a rede de TV NBC News e a CBS News, o atirador seria Chris Harper, de 26 anos. 9 pessoas morreram. A causa da morte do atirador foi suicídio. Foi o que afirmou o xerife do condado de Douglas, John Hanley. Um bombardeio atingiu um hospital da Organização Médicos Sem Fronteiras, em Kunduz, no norte do Afeganistão, matando pelo menos 19 pessoas. Foi o que informou a ONG em comunicado. Entre os mortos estão 12 funcionários da organização, 4 pacientes adultos e 3 crianças. Outras 37 pessoas ficaram feridas, entre elas 19 funcionários. O MSS disse em nota que todas as partes envolvidas no conflito no país foram informadas sobre a localização precisa de seu hospital e de outras instalações do grupo. Ainda de acordo com o MSF, o bombardeio continuou por 30 minutos, mesmo após militares dos Estados Unidos e afegães terem sido informados sobre o ataque. Mais drama, pelo menos 120 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em explosões simultâneas nos arredores da estação central de trem em Ankara, capital turca. O ataque é considerado um dos mais letais da história moderna do país. As explosões, a 50 metros uma da outra, aconteceram no início de uma manifestação batizada de Paz, Trabalho e Democracia, convocada por sindicatos e grupos da sociedade civil. O plenário do Tribunal de Contas da União aprovou por unanimidade o parecer do ministro Augusto Nardes pela rejeição das contas do governo federal de 2014. Devido a irregularidades, como as chamadas pedaladas fiscais, os ministros entenderam que as contas não estavam em condições de serem aprovadas. Esta é a segunda vez na história que o TCU recomenda ao Congresso a rejeição das contas de um presidente. A primeira foi em 1937, durante o governo Getúlio Vargas. Na ocasião, o Congresso não seguiu a recomendação do tribunal. O banco Julius Baer informou às autoridades suíças que bloqueou 2,4 milhões de francos suíços, cerca de 2,4 milhões de dólares ou 9,3 milhões de reais em contas que seriam do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, e de familiares dele. Os extratos bancários foram enviados pelo Ministério Público da Suíça à Procuradoria-Geral da República Brasileira. Cunha também é investigado na Operação Lava Jato. Dias depois, cópias do passaporte, da assinatura e de dados pessoais do presidente da Câmara, enviados pelas autoridades da Suíça à Procuradoria-Geral da República, comprovam contas bancárias secretas do deputado, da mulher e da filha dele no país europeu, segundo investigadores do caso. Após denúncias, o deputado afirmou que não vai renunciar. Não tem articulação, ninguém nem me procurou para falar disso. Todas essas matérias que estão colocadas, que fulano procurou, fulano veio falar, que está discutindo, não tem plano A, B, o C, o D, o E, não tem plano nenhum. Então, qualquer discussão, especulação que está sendo feita é pura perda de tempo, porque não vai acontecer absolutamente nada, vai continuar exatamente do jeito que está. Eu continuarei, eu não renunciarei, e aqueles que desejam, porventura, minha saída, vão ter que esperar o fim do mandato para escolher outro. O voo MH17 da Malaysia Airlines, que caiu em julho de 2014 na Ucrânia, foi derrubado por um míssil Buk de fabricação russa, disse o Conselho de Segurança holandês em seu relatório final sobre o acidente. O longamente aguardado relatório não especifica quem lançou o míssil. O avião tinha 298 pessoas a bordo e ia de Amsterdã para Kuala Lumpur. Mês triste para a arte brasileira. O produtor musical, ator e diretor Luiz Carlos Dungo Miele, de 77 anos, foi encontrado morto em sua casa em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro.
Bombeiros do quartel da Gávea foram acionados para uma ocorrência no local, mas Miele faleceu após sofrer um mal súbito antes da chegada dos militares. Também morreu no Rio de Janeiro a atriz Ioná Magalhães, aos 80 anos. Ela estava internada desde o dia 18 de setembro, na Casa de Saúde São José, no Maitá, zona sul do Rio. Em nota, o hospital informou que no dia em que deu entrada na unidade, a atriz foi submetida a uma cirurgia para corrigir uma insuficiência cardíaca. Após o procedimento, ela foi internada na UTI, mas apresentou complicações pós-operatórias que a levaram ao falecimento. Forte explosão deixa feridos e destrói vários imóveis na zona norte do Rio. Ao todo, 40 imóveis foram afetados, de acordo com a Defesa Civil. 7 feridos foram levados ao hospital. Daqui de cima de um dos prédios vizinhos ao acidente, é possível ter uma ideia da proporção da explosão. Homens do Corpo de Bombeiros trabalham intensamente. Segundo o comandante da corporação, não está descartada a possibilidade de se encontrar mais alguma vítima. Por isso, por enquanto, as máquinas só trabalham em locais que não oferecem riscos. Nós fizemos primeiro uma busca de superfície, agora estamos fazendo a busca com cães, né? E nesse momento começamos a limpar aqui a frente do terreno, mas a máquina só entra depois que a gente tiver certeza que não há mais ninguém lá. Pelo menos 6 pessoas morreram e uma ficou ferida devido ao mau clima originado pela passagem do furacão Patrícia no ocidental estado mexicano de Jalisco. O fenômeno chegou com ventos de até 270 km por hora e começou a perder força, hora depois de avançar pelo território mexicano. O Patrícia avançou pelo Pacífico ao sudeste do porto de Manzanillo, com ventos constantes de 325 km por hora e máximos de 400 km por hora. O ciclone foi o mais poderoso já registrado, tanto no nordeste do Oceano Pacífico quanto no Oceano Atlântico. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, ao menos 6.333 pessoas ficaram desabrigadas. Um forte terremoto atingiu o nordeste do Afeganistão e provocou ondas de choque que foram sentidas na Índia e no Paquistão, resultando em pelo menos 400 mortes. O tremor se situou a 213 quilômetros de profundidade e 254 quilômetros a nordeste da capital afegã, Cabul, em uma área remota do Afeganistão, na cordilheira de Hindu Kush. O Serviço Geológico dos Estados Unidos inicialmente estimou a intensidade do terremoto em 7,7, mas depois revisou o número para 7,5. Depois do intervalo, vamos mostrar a maior tragédia ambiental da história do Brasil, a quebra da barragem de Mariana e ainda os atentados terroristas que pararam a capital francesa, Paris. Voltamos já com o Boas Novas Brasil Especial Retrospectiva 2015.